Olá. Imagine só esse desafio. Você precisa criar uma classe de profissionais, assim, totalmente dedicada ao serviço espiritual. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles não podem cultivar a própria comida, não podem ter, sei lá, um negócio paralelo, nada. Como você sustenta essas pessoas? E, talvez mais importante, como garantir que esse sistema não se corrompa? Ou que eles não fiquem, assim, completamente isolados da população? A análise de hoje mergulha num projeto fascinante e de altíssimo risco que tenta resolver exatamente isso. Está tudo detalhado no livro de Números, capítulo 18. Nossas fontes são duas traduções da Bíblia de estudo, a Holman e a Nova Almeida Atualizada. E a nossa missão é entender essa arquitetura social e econômica que sustentava os sacerdotes e levitas no antigo Israel. Porque não é só um sistema de pagamento, né? É um modelo que define poder, risco, dependência e o próprio conceito de santidade. Cada regra, por mais detalhada que pareça, está amarrada a uma ideia central. A proximidade com o divino tem um custo e exige uma estrutura para sustentar isso. Certo, então vamos começar por esse custo, porque ele parece ser altíssimo. A primeira coisa que o texto estabelece é uma responsabilidade de vida ou morte colocada, assim, direta nos ombros de Arão, o sumo sacerdote, e da família dele. As fontes dizem que eles levarão sobre si a iniquidade do santuário e a iniquidade do vosso sacerdócio. O que isso significa na prática? Significa que a culpa por qualquer erro, qualquer violação, qualquer contaminação no espaço sagrado recai sobre eles. É a responsabilidade final. E para ajudá-los nessa tarefa imensa, a tribo inteira de Levi, que eram parentes, é designada como uma espécie de equipe de apoio. Eles são descritos como uma dádiva, sabe? Dados para servir os sacerdotes, cuidar da manutenção, da montagem, da guarda da tenda do encontro. Mas existe uma linha muito clara que eles não podem cruzar. Os levitas são assistentes, mas não podem executar os rituais centrais. O texto é explícito. Diz que eles não devem se aproximar dos utensílios do santuário e do altar. E a consequência disso não é uma advertência. A pena é a morte. Para eles e para os sacerdotes que permitirem a infração. Exatamente. A santidade nesse sistema não é um conceito abstrato, um sentimento. Ela é imposta com a mais alta das penalidades. O sistema está dizendo que um erro ritualístico não é só um deslize, é uma contaminação tão grave que ameaça a ordem cósmica e exige a morte para ser purificada. É uma fronteira letal. E essa fronteira era visível na própria organização da comunidade, não é? Tinha uma manifestação física dessa hierarquia. Sem dúvida. As notas da Bíblia Holman destacam isso muito bem. A organização do acampamento era um reflexo direto da teologia. Os sacerdotes, a família de Arão, acampavam bem na frente, na entrada do tabernáculo. A primeira linha de defesa. Isso. E os clãs levitas acampavam nos outros 3 lados, formando um cordão de isolamento humano em torno do centro sagrado. E o resto das 12 tribos acampavam mais longe, num círculo externo. Portanto, a arquitetura do acampamento era, na verdade, um sistema de segurança letal com círculos concêntricos de santidade. A sua proximidade física com a tenda do encontro determinava seu nível de responsabilidade e de risco. Então, o nível de acesso era diretamente proporcional ao perigo. Quanto mais perto, maior a responsabilidade e mais severa a consequência de um erro. Isso redefine completamente a noção de um cargo religioso. Não é um privilégio confortável. É uma posição de risco constante. E é exatamente esse fardo de vida ou morte, que serve de justificativa para a estrutura econômica radical que eles teriam. Porque eles carregavam essa responsabilidade mortal por toda a nação, eles não podiam viver como todo o resto da nação. A função deles determinava uma forma de vida completamente diferente. Exato, porque essa estrutura toda começa com uma ideia que era quase impensável para aquela sociedade. Eles não teriam direito a terras. Numa cultura agrária, onde a identidade, a riqueza, o futuro de uma família estão literalmente enraizados na terra, ser deliberadamente sem terra é uma declaração
poderosa. Uma declaração radical. A terra era o principal ativo econômico. Não ter terra significava não ter um meio independente de produção de riqueza. Eles foram, assim, intencionalmente removidos da economia padrão. A lógica era que a herança deles não seria um pedaço de Canaã. A herança deles era o próprio serviço a Deus. Isso me faz pensar, essa condição de sem terra os colocavam numa posição de vulnerabilidade ou, paradoxalmente, de um status superior? Como isso funcionava socialmente? Provavelmente as duas coisas. Por um lado, os colocava em uma posição de total dependência da fidelidade religiosa do povo. Se o povo não trouxesse as ofertas, eles não comiam. Isso os mantinha conectados à comunidade. Por outro lado, os separava como uma classe distinta, cuja única preocupação deveria ser o serviço espiritual, sem as distrações da agricultura, da gestão de propriedades. Era um status de separação sagrada, mas também de uma precariedade inerente. Ok, então se não vinha da terra, como exatamente eles se sustentavam? Como eles comiam ou alimentavam suas famílias? Aí o sistema se desdobra em detalhes fascinantes. Para os sacerdotes, a elite, vinham as porções mais sagradas, as ofertas santíssimas. Isso incluía partes das ofertas de cereais, das ofertas pelo pecado, das ofertas pela culpa, basicamente uma porção de quase todo o sacrifício que era trazido ao altar. Além disso, eles recebiam as primícias, o melhor e o primeiro do azeite, do vinho, dos grãos. Era a garantia de que a elite do santuário recebia a elite da produção da terra. E também tinha aquelas regras bem específicas sobre os primogênitos, que parecem ser uma fonte importante de renda, né? Como funcionava essa parte? O conceito do primogênito pertencer a Deus era central. No caso de humanos ou de animais impuros, tipo um jumento, eles não eram sacrificados. Em vez disso, eram resgatados. A família pagava uma taxa de resgate em prata, 5 ciclos, e esse dinheiro ia direto para os sacerdotes. Entendi. Já o primogênito de animais puros, boi, ovelha, cabra, era de fato sacrificado. O sangue era aspergido no altar, a gordura era queimada como oferta, mas a carne, especificamente o peito e a coxa direita, ficava para a família do sacerdote como alimento. Certo. Então o sustento deles não era um salário pago por um tesouro central. Era uma participação direta, constante nos atos de adoração mais íntimos do povo. A linguagem que o texto usa, aliança perpétua de sal, sugere que esse acordo era para ser duradouro e incorruptível, certo? Exatamente. O sal era um conservante, um símbolo de permanência de pureza. Uma aliança de sal significava um pacto inquebrável, eterno. Essa provisão não era um arranjo temporário, era para ser a base da vida sacerdotal para todas as gerações. Certo. Então os sacerdotes, a elite, parecem bem servidos com as porções mais nobres de quase tudo. Mas e os levitas? Eles eram muito mais numerosos, faziam um trabalho pesado de transporte, montagem, guarda, o que sobrava para eles. Eles também recebiam uma parte dessas ofertas sagradas? Não. E essa é a chave da hierarquia econômica. O sustento deles vinha de uma fonte diferente e, por assim dizer, mais bruta. Vinha diretamente da produção total do povo, na forma dos dízimos. O texto estabelece que todos os dízimos de Israel, 10% de toda a produção agrícola e pecuária, eram entregues aos levitas como sua herança, sua recompensa pelo serviço que prestavam. Então eles recebiam um fluxo de renda muito maior em volume, mas talvez menos sagrado na origem. Mas a corrente não para por aí, certo? Tem mais uma etapa nesse fluxo financeiro. E espiritual. Correto. E aqui está a genialidade do modelo. Os levitas que recebiam os dízimos não estavam isentos do princípio de dar. Eles também precisavam ofertar. O sistema os instruía a pegar a melhor porção dos dízimos que recebiam. Uma das traduções usa a expressão maravilhosa, a gordura dele, significando a parte mais seleta, e apresentar essa porção como um dízimo dos dízimos. E para quem ia esse dízimo dos dízimos? Ia para Arão, o sumo sacerdote. Então isso cria uma economia circular da fé, um ciclo completo.
O povo comum dá 10% de sua produção aos levitas. Certo. Os levitas, por sua vez, dão 10% do que receberam, ou seja, 1% do total da nação, aos sacerdotes. O fluxo de provisão sobe pela hierarquia do povo aos levitas e dos levitas à liderança sacerdotal, simbolizando que tudo, no final, retorna a Deus. Isso é fascinante. É uma questão de dignidade também, não é? Mesmo que os levitas não sejam agricultores, o ato de dar o dízimo lhes confere o mesmo status espiritual de quem trabalha a terra. Ninguém é só um receptor passivo no sistema. Essa é uma observação crucial. O texto diz que a oferta dos levitas seria contada a eles como se viesse da era ou do lagar. Em outras palavras, a contribuição deles tinha o mesmo valor espiritual que a do agricultor que produziu os grãos originalmente. Isso os integrava plenamente ao sistema de adoração e responsabilidade. Todos participam, todos contribuem. E somente depois de darem a sua parte, o restante dos dízimos era considerado a recompensa deles, que podiam usar livremente para sustentar suas famílias. Na teoria, parece um sistema perfeito de interdependência. Mas na prática, não é incrivelmente frágil? O que acontece se o povo perde a fé e para de contribuir? Ou se tem uma grande seca e a colheita é ruim? A liderança religiosa simplesmente passa fome. Absolutamente. Essa é a vulnerabilidade embutida no sistema. Não era uma garantia de riqueza, era uma aposta na fidelidade contínua da nação. A saúde econômica da classe sacerdotal estava diretamente atrelada à saúde espiritual do povo. Não tinha um plano B, um tesouro do Estado para cobrir o rombo. Em períodos de apostasia na história de Israel, como a gente vê em outros livros bíblicos, o sistema entrava em colapso. Os levitas eram forçados a abandonar seu serviço no templo para ir trabalhar no campo e garantir o próprio sustento. A fragilidade era uma característica, não um defeito do projeto. Então, recapitulando o que vimos até aqui, o capítulo 18 de Números nos mostra um sistema meticulosamente desenhado. Temos uma hierarquia sagrada com funções perigosas e consequências letais. Temos uma classe de líderes espirituais intencionalmente separada do principal motor econômico da época, a terra. E, por fim, um modelo econômico sustentado inteiramente pela prática religiosa do povo, um fluxo circular de dízimos e ofertas. É um sistema de interdependência total e de alto risco. O povo precisava dos sacerdotes e levitas para a mediação com o sagrado, para a expiação, para a manutenção da presença divina em seu meio. E os sacerdotes e levitas precisavam do povo para o seu sustento material. Essa estrutura criava uma conexão intrínseca e inquebrável entre a prática espiritual da nação e a sobrevivência de sua liderança. Forçava uma responsabilidade mútua. Pois é. Se uma parte falhasse, todo o sistema desmoronava. Exato. Isso nos deixa com uma reflexão final. As fontes descrevem um modelo onde a subsistência dos líderes está direta e vulneravelmente ligada à generosidade e ao compromisso da comunidade que eles servem. Isso nos leva a pensar como a dinâmica entre liderança e comunidade se transforma quando a sobrevivência de um está literalmente nas mãos do outro. Esse modelo antigo, com todos os seus riscos, nos força a questionar o que realmente significa sustentar uma comunidade e ser sustentado por ela, levantando questões sobre confiança, responsabilidade e as tensões inevitáveis que surgem em qualquer grupo de fé.